Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura. E se você está acompanhando o plano de leitura que nós estamos seguindo, sabe que hoje nós vamos começar mais um livro, minha gente, mais um livro da Bíblia, segundo a Coríntios. E como eu venho fazendo das últimas vezes que a gente iniciou um livro novo, vou trazer aqui uma breve contextualização do que se trata este livro. Acho que sempre ajuda para a gente entender o contexto realmente em que cada texto foi escrito na Bíblia e enriquece ainda mais o nosso plano de leitura. Dando o devido crédito, o que eu vou falar a seguir eu estou vendo no site Bíblia Online, tá? Então é lá que eu pego essa contextualização que eu estou trazendo a vocês. Segundo a Coríntios, é o 47º livro da Bíblia e oitavo do Novo Testamento. E nesta segunda carta aos Coríntios, acompanhamos a felicidade do apóstolo Paulo em saber, através de Tito, que a sua carta de ajuda aos cristãos em Corinto tinha sido bem recebida por eles. Além disso, essa segunda carta serve como um alerta aos cristãos sobre o surgimento de falsos apóstolos. A autoria do livro, lógico, é atribuída ao apóstolo Paulo, e ao longo de 13 capítulos, vemos que os esforços do apóstolo em auxiliar os coríntios tinham sido positivos. Porém, algumas questões ainda precisavam ser resolvidas, pois ainda havia divisão entre os cristãos. Paulo é alertado sobre o surgimento de falsos apóstolos dentre os cristãos de Corinto, que ensinavam a eles uma falsa doutrina, indo contra os ensinamentos do Senhor e os colocavam contra Paulo. Os falsos apóstolos pregavam que todos deveriam ir contra as práticas levadas a eles pelo apóstolo Paulo. E assim, muitos começaram a se opor às ideias de Paulo, questionando sua autoridade como apóstolo. Com isso, Paulo escreve essa segunda carta a fim de alertar os cristãos dos falsos apóstolos, lembrando-os do seu amor e preocupação por eles, convidando-os ao arrependimento para que não relutem em seguir seus ensinamentos. Paulo os lembra também do amor de Deus por todos e da necessidade de nos voltarmos a Ele. Portanto, nesse livro, podemos acompanhar o empenho do apóstolo Paulo em alertar aos cristãos de Corinto sobre os falsos apóstolos e as falsas doutrinas que eles pregavam, que distorciam as verdadeiras instruções do Senhor. Além disso, o apóstolo lembra a todos o verdadeiro caminho a ser seguido e também das palavras do Deus que devemos seguir. E esse livro, gente, ele é pequenininho. A gente vai ler o livro todinho, né, de 2 a Coríntios, em 4 dias. Ou seja, a gente já vai começar hoje e amanhã a gente já começa a contagem regressiva para encerrar a leitura desse livro da Bíblia. Hoje nós leremos os capítulos 1 a 3, lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, à Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O dia de toda a consolação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme,
Porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Paulo muda de planos. Disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e ao retornar de lá, voltar a vocês. Depois, ser enviado por vocês à Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim, pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Capítulo 2. Por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Perdão para o pecador. Se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós,
pois não ignoramos as intenções dele. Ministros da Nova Aliança. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e, por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque, para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Capítulo 3. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A glória na nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória, em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E assim nós encerramos este primeiro áudio do livro de 2 Coríntios. Amanhã a gente volta com mais um áudio desse livro fantástico. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!